Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Nós vamos ler o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e o versículo de número 9. Diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Novamente, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo de tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém. Podeis vos assentar. Obrigado a referência à palavra de Deus. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede. E eu quero construir um raciocínio com os irmãos aqui sobre a construção do tabernáculo. Nós vemos aqui que Deus deu instruções a Moisés de como proceder com a construção do santuário, de como proceder com a construção do tabernáculo. Então Deus queria habitar no meio do povo. Então Deus chama Moisés e quando eu li o texto, eu até imaginava como se Deus estivesse com um projetor, fundo branco, e mostrando para Moisés: Moisés, os materiais que você vai usar para a construção do tabernáculo vai ser assim, a metragem vai ser essa, esse material vai ser de ouro puro, esse material você vai cobrir com ouro, essa madeira aqui tem que ser de cetim. Então Deus deu instruções ali a Moisés, para Moisés dar instruções também ao povo de Israel, de como proceder com a construção do tabernáculo e do santuário. Mas o que vem a ser santuário? Santuário vem do latim sanctuário, que quer dizer local sagrado, altar. De sancto quer dizer santo, sagrado, abençoado. Então, santuário entendemos que é um lugar santo. E o que viria a ser tabernáculo? Tabernáculo era um lugar usado para momentos de adoração e sacrifícios. Então Deus, quando deu essas instruções a Moisés, ele escolheu Arão e seus filhos para exercerem o ofício sacerdotal. Ou seja, era Arão, então, o responsável por representar o povo de Israel e oferecer adorações e sacrifícios. Então vemos que no versículo 8, Deus pede que seja construído este santuário, este tabernáculo, para que ele viesse habitar no meio deles. Mas eu quero, juntamente com os irmãos, voltar lá em Gênesis, lá na criação, onde Deus criou os céus, onde Deus criou a terra, onde Deus formou o homem do barro, onde Deus fez Adão para o adorá-lo. E Deus também fez um jardim, e neste jardim, Deus colocou Adão. E no meio desse jardim, havia duas árvores. Uma árvore continha o fruto da ciência do bem e do mal, e a outra árvore continha o fruto da vida eterna. E Deus dá uma ordem a Adão: Adão, do fruto da ciência do bem e do mal, deste fruto você não vai comer. De todas as árvores você pode comer livremente, mas deste fruto não comas. Porque Deus ali já conhecia a fragilidade humana, já sabia que se o homem viesse a comer, ele morreria, porque se tornaria corruptível. Só que Adão, ele desobedeceu a Deus. Ele comeu do fruto que Deus ordenou para que ele não comesse. E após ele comer do fruto que Deus ordenou a ele para não comer, Deus o lançou fora do jardim. Só que quando Deus o lançou fora do jardim, Deus o lançou para que ele não viesse a comer do fruto da árvore da vida eterna. Mas por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Adão desobedeceu a ele, Adão pecou.
e o pecado nos distancia de Deus. Então, para que o homem não vivesse eternamente longe de Deus, Deus o lançou fora do jardim e não permitiu ele comer do fruto da vida eterna. Vemos então que Adão não tinha comido deste fruto. E percebemos que por Deus lançar Adão fora do jardim e não permitir que ele coma deste fruto, nós percebemos que Deus nos fez para adorá-lo eternamente. E após Adão desobedecer a Deus, Deus sempre buscou maneiras de reatar essa relação ao homem. E eu digo isso com base no livro de João, capítulo 4, e o versículo de número 19. Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Então vemos que Deus sempre buscou formas de reatar essa relação com o homem. Deus usa Noé para restaurar a humanidade. Deus faz aliança com Abraão. Deus faz aliança com Isaac. Deus faz aliança com Jacó. E ao ler a Bíblia, nós vemos os cuidados de Deus para com o seu povo. E na época de Moisés, isso não foi diferente. Deus buscou uma maneira de habitar entre o povo. Só que para que Deus viesse habitar neste povo, era necessária a construção desse tabernáculo. Era necessária a construção desse santuário. Mas também era necessário que o povo viesse a adorá-lo e apresentar sacrifícios e adoração a Deus. Por isso que Deus instruiu Moisés e o povo de Israel a construir o tabernáculo, pois Deus queria habitar no meio deles, estar com eles. Aleluia. Então Deus deu as instruções de como deveria proceder a construção, de como deveria proceder a adoração, de como deveria proceder o sacrifício, de quem seriam os sacerdotes e como eles fariam isso. Aleluia. Então, o manual para que o povo viesse adorar a Deus, o manual para que Deus habitasse no meio deles, foi dado a Moisés, foi dado ao povo de Israel. Só que, conforme o tempo foi passando, conforme as gerações foram passando, esta forma de adoração, os sacrifícios que eram feitos, até mesmo os sacerdotes, conforme o tempo foi se passando, isso foi se corrompendo. O povo deixou de buscar, o povo deixou de adorar a Deus, e nisso, Deus castigava o povo reconhecia os seus erros, e por um tempo, a adoração voltava. Só que nisso, de o povo se esquecer e Deus castigar, os utensílios, o manual, as instruções de como deveria proceder a adoração e os sacrifícios foram se perdendo. Até mesmo a Arca da Aliança foi se desaparecendo. Os sacerdotes, agora eles não seguiam mais a linhagem da tribo de Levi, que foi assim que Deus instituiu. Mas agora estavam sendo nomeados por homens. Estava totalmente corrompido. Então a forma como Deus instituiu foi corrompida. Uma prova disso foi quando Jesus, no capítulo 12 de Mateus, até o versículo 8, quando Jesus foi questionado sobre seus discípulos estarem colhendo espigas e comendo no dia de sábado. Então Jesus, respondendo ali aos fariseus, misericórdia quero e não sacrifício. Vemos no texto que os sacerdotes, eles violavam o templo no dia de sábado para se purificarem. Ou seja, eles faziam sacrifício no sábado para se purificarem, mas eles esqueciam daqueles que realmente necessitavam, se preocupavam somente com a lei. Dito isso, você consegue entender a parábola do bom samaritano? O sacerdote se preocupava consigo mesmo e com a lei, se preocupava em fazer os sacrifícios, mas não teve misericórdia daquele jogado ao chão. Aleluia. Eles se diziam entender a lei, mas não tiveram fé para enxergar ali a própria lei.
Então vemos que a forma como era para proceder realmente os sacrifícios estava corrompida. Diante dessa situação, podemos até nos perguntar, eu fiquei me perguntando, tá, mas já que está totalmente corrompido, já que a forma como deveria proceder não é essa, o que será necessário? Reconstruir um novo templo? Deus escolheria ali uma nova pessoa para dar instruções? Mas e se Deus der essas instruções a essa pessoa e conforme passar o tempo, conforme passar as gerações, isso vier a se corromper novamente? Então, Deus, em toda essa sua sabedoria, Deus envia o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, sabendo disso, Ele envia o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que hoje, eu e você, pudéssemos estar aqui com total liberdade para dizer glória a Deus e bendizer o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o nome acima de todos os nomes. Aleluia! Deus então envia o seu único Filho, e Jesus, Ele era maior que o templo. Jesus, era Ele que iria reconstruir o templo. Jesus, era Ele o Senhor do sábado. Era Ele o sacerdote. Era Ele o cordeiro. Era Ele o próprio sacrifício. E era Ele incorruptível. Aleluia! Jesus se fez pequeno para que pudéssemos hoje estar aqui adorando e louvando e buscando a presença de Deus. Aleluia! Jesus veio não para mudar o sacrifício, mas para ser o próprio sacrifício. Jesus cumpriu a lei de Moisés, e ele mesmo disse isso em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Ele cumpriu a lei, e cumprindo, ele teria autoridade para derribar e levantar um novo templo. No tabernáculo, o responsável por chegar perante Deus era Arão. Em Êxodo 28, do verso 9 ao 12, e eu quero ler para os irmãos, diz assim: E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. Veja bem, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Arão carregava os nomes dos filhos de Israel em seus ombros para a memória diante do Senhor. Mas em Isaías 53, do versículo 4 em diante, Jesus, ele não carregou só os nossos nomes. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores, foi ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 22, Jesus está à direita de Deus. Ou seja, o meu nome, as minhas dores, as minhas transgressões, as minhas aflições estão em memória diante de Deus através de Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, o seu nome está em memória diante de Deus. As suas aflições, as suas dores, as suas dificuldades que você passa, está em memória diante de Deus. Aleluia. Tudo que você está sentindo e passando, Jesus sentiu e passou. Não tem por que você dizer, ninguém se importa comigo. Porque ninguém me notou. Meu irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores. Você quer prova de amor e importância maior contigo? Lembre-se de Jesus. Aleluia. Falar de Jesus tem que nos comover. Falar de Jesus e do seu amor e da sua morte na cruz do Calvário tem que nos comover. Nós não podemos nos deixar esfriar. Aleluia.
Então tudo que você está sentindo, meu irmão e minha irmã, Jesus já sentiu, Jesus já passou. E Ele sabe das vezes que você ora, já angustiado, com a alma aflita, quando você se sente às vezes num beco sem saída, e quando a aflição bate forte no seu peito, e você ora e desejando morrer, Jesus, ao lado de Deus, olha para você e fala: quer morrer não? Não quer morrer não, Jesus, meu Deus. O que ela quer, o que Ele quer, é apenas refrigério na alma. E eu te convido esta noite, meu irmão e minha irmã, aprendei de mim. Foi Jesus que disse que sou manso e humilde, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. Ei, entregue a sua vida a Jesus. O que você está esperando? Ele morreu na cruz do Calvário, Ele já carregou, Ele sabe o que você está passando. Aleluia. Jesus quer aliviar este seu fardo. Ele só está esperando que você dê apenas um passo na fé, para que Ele alivie este seu fardo, para que Ele cure essa sua aflição. Aleluia. Voltando novamente na construção do tabernáculo, como já disse, percebemos que Arão, que entrava perante Deus e apresentava sacrifícios e adoração. Mas com a morte de Jesus e sua ressurreição, nós temos total acesso para chegar perante a presença de Deus e apresentar aquilo que eu desejo, aquilo que está me afligindo. Aleluia. Jesus morreu e ressuscitou, e o véu do templo se rasgou. Temos total liberdade para isso. Temos total liberdade para adorar a Deus. Temos total liberdade para bendizer o nome de Deus. A construção do tabernáculo, eu coloco aqui que ela envolvia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio, eu coloco aqui como o caminho, porque para você chegar ao lugar santo, você teria que passar pelo pátio. Então o pátio eu coloco como caminho. O lugar santo eu coloco aqui como a verdade, que é o lugar onde você vai se lavar, é o lugar onde você vai se purificar, é o lugar onde você vai abrir o seu coração para Deus, mostrar as suas fragilidades e buscar perdão. E o lugar santíssimo eu coloco aqui como a vida, que é onde nós encontramos perdão, que é onde nós encontramos renovo, que é onde nós encontramos batismo com o Espírito Santo, que é onde nós encontramos refrigério para a nossa alma, que é onde nós encontramos o amor de Deus em nossas vidas. Aleluia. Jesus, Ele veio para reconstruir o novo templo, e eu disse que Ele era o próprio templo. Então Jesus disse em João capítulo 14, de versículo de número 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Quer renovo da parte de Deus? Entregue sua vida a Jesus. Quer perdão dos seus pecados? Entregue sua vida a Jesus. Quer batismo com o Espírito Santo? Entregue sua vida a Jesus. Quer sabedoria? Entregue sua vida a Jesus. Aleluia. A construção do tabernáculo foi feita para que Deus habitasse no meio do povo. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição foi para que Deus habitasse dentro de mim e dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. Aleluia. Deus habita em cada um de nós. Aleluia. A construção do tabernáculo, era necessário alguém apresentar sacrifícios e adoração a Deus. Mas eu e você temos total liberdade para isso, para nos apresentarmos como sacrifício e adoração perante Deus. Jesus, Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como leão. E agora, quem crer nele será salvo e terá uma vida eterna ao seu lado. Lembra que eu disse que Deus lançou Adão fora do jardim e não permitiu que ele comesse do fruto da árvore da vida eterna para não viver eternamente longe de Deus? Agora eu e você temos a oportunidade
de conseguir essa oportunidade, de ter uma relação maior com Deus, de poder um dia estar morando com Deus e adorando lá no céu. E é através de Jesus, é através do sangue de Jesus, é através de Jesus que eu consigo acessar a Deus e obter o perdão e também a salvação e a certeza de que um dia eu vou morar no céu. Aleluia! Deus nos fez para adorá-lo eternamente, aleluia. Ele não nos fez para ficar por aí longe de sua presença. Como vemos, Deus sempre buscou maneiras de reatar essa relação com o homem. E você, o que está esperando? Aleluia. Jesus morreu e ressuscitou e foi ao céu. Mas Ele vai voltar. E o arrebatamento da igreja acontecerá, acreditando eu ou não, acreditando você ou não. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aquele que creu no seu nome, para buscar aquele que creu na morte dele e na ressurreição, para buscar aquele que buscou Jesus verdadeiramente. Aleluia. A decisão a ser tomada é hoje. O que você está esperando, meu amigo e minha amiga? A decisão a ser tomada é hoje. Aleluia. Como aprendemos com o pastor Maxwell, a oportunidade que temos de garantir a nossa certeza da salvação para uma vida eterna com Deus é hoje. É hoje e agora. A decisão a ser tomada é hoje. Não fique esperando o tempo certo. Tome a decisão hoje. Tome a decisão agora. Você que busca refrigério para sua alma, você servindo a Jesus ou não, que a sua alma está aflita, que a sua alma está angustiada, entregue também sua vida a Jesus. Venha buscar renovo. Aleluia. Eu quero louvar a Deus com um hino. E enquanto eu louvo a Deus com um hino, você que sentiu de vir aqui à frente, que sentiu de vir aqui à frente, pode vir. Vou louvar a Deus com um hino. Aleluia. Lembre-se, Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, para que nós pudéssemos viver eternamente ao lado de Deus. Ele nos fez para adorá-lo eternamente. Não se esqueça disso. Você foi feito para adorar um Deus vivo, um Deus que existe, um Deus que pode, um Deus que é capaz, que é o Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Vamos cantar. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Você sentir vir aqui à frente, pode vir. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Se a igreja quisesse colocar de pé, pode ficar de pé, igreja. Aleluia.
Tu se abriu, Olha o poder de Deus, aleluia. seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Aleluia. Pra sempre adorado é, Para sempre adorado é o nome de Jesus. Ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Agradeço a oportunidade, Senhor. Ainda de pé, irmãos. Diácono